dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, refletir na palavra de Deus, vivemos juntos esse momento de devoção e lembrar da perfeição da sabedoria divina. Estamos lendo o capítulo 8 do livro de Provérbios e a leitura bíblica de hoje vai do verso 26 até a primeira parte do verso 30, que diz assim: quando ele ainda não tinha feito a terra com os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu manto, quando traçava os fundamentos da terra, então eu estava ao seu lado como arquiteto. Quando nós pensamos na criação do mundo, nós ficamos extasiados diante da grandeza do poder de Deus. E quando a palavra de Deus vai descrevendo a maneira com que Deus foi criando cada coisa e a sabedoria de Deus na criação, o texto diz assim: eu estava lá. A sabedoria de Deus foi ativa no processo da criação e no estabelecimento das leis que regem o universo. É muito importante a gente lembrar desse detalhe, porque todo o universo é regido por leis que são obedecidas na sua minúcia. Todos os movimentos que existem no universo, todas as coisas que acontecem no ambiente da Terra, o equilíbrio de todas as coisas está vinculado à sabedoria de Deus. Na obediência às leis naturais é que nós temos o equilíbrio para viver. E se porventura qualquer dessas partes não cumpre a lei estabelecida pela sabedoria de Deus, o caos se estabelece ou se estabeleceria. Você sabe, se um pequeno movimento da Terra fosse alterado, a gente perderia a condição de vida em determinados lugares. E isso é porque Deus estabeleceu leis muito rígidas a fim de garantir a vida para nós. E a palavra de Deus nos diz que a sabedoria de Deus estava lá. Enquanto Deus criava o pó do mundo, diz o texto, o princípio do pó do mundo. E quando eu vejo a Bíblia dizer aqui, quando ele ainda não tinha feito a terra com os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu imagino que Salomão não estava falando apenas do planeta Terra, mas ele estava falando de todas as galáxias, quando ele diz assim, o princípio do pó do mundo. Porque quando a gente olha para as galáxias, a gente tem a sensação de que é apenas pó mesmo. O princípio dele, antes de cada uma dessas coisas existirem, diz a palavra de Deus, a sabedoria de Deus estava lá. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Então, antes de todas as coisas virem à existência, quando traçava um círculo sobre a face do abismo, e a gente sabe que nós estamos aqui guardados, protegidos por conta desse círculo traçado por Deus desde a eternidade, e a Bíblia diz que Deus estava agindo a partir da sua sabedoria. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes dos abismos, quando ele fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem os seus limites, quando eu estava traçando os fundamentos da terra. E aí o texto diz assim no verso 30, eu estava lá como arquiteto, estava ao seu lado como arquiteto. Qual é o trabalho do arquiteto? O trabalho do arquiteto é planejar antecipadamente algo que ainda não veio à existência. Você pega, por exemplo,
uma planta, você pega um corte, você pega uma imagem, e é a partir daquilo ali que você vai construir uma casa, um edifício, mas o trabalho do arquiteto é o planejar antes de existir, é riscar antes de existir. A sabedoria de Deus é que fez com que Deus planejasse todas as coisas antes de qualquer uma delas virem à existência. Por isso, viver na proximidade da sabedoria de Deus é ser impactado por esta capacidade de planejamento e de execução. É Deus, em sua sabedoria, que faz todas essas coisas acontecerem. Vamos orar? Bendito Deus, nós queremos te agradecer porque a gente fica extasiado diante da grandeza e da perfeição da tua sabedoria. Obrigado, Senhor Deus, porque planejastes todas as coisas nos mínimos detalhes para que a gente pudesse ter uma vida sossegada. Obrigado a Deus porque a natureza obedece ao teu comando. E desde que o mundo é mundo, todas as coisas funcionam perfeitamente. E nós queremos te agradecer, porque nós somos beneficiados por tudo que o Senhor criou com tanto amor e com tanta sabedoria. Obrigado, Senhor Deus, porque aprendemos com a natureza a necessidade da obediência. E ajuda-nos a obedecermos as tuas leis em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?